Em Marcos, capítulos 14, versículos 3 a 7, está lá uma pequena história em que Jesus está na casa de Simão e entra uma mulher com um vaso, parte esse vaso e derrama o alabastro e o nardo, que era um perfume muito caro, nos cabelos de Jesus. Um discípulo levanta-se: por que é que fizeste isto? Isto podia ser vendido e o dinheiro podia ser distribuído aos pobres. Ao que Cristo replicou: não implicais com ela. Ela fez um grande bem para comigo. Sempre que se falar de mim, falar-se-á de ela. Portanto, Jesus disse isso e depois disse, para terminar: sempre haverá pobres no mundo. Tereis sempre pobres entre vós. Bom dia, sejam uma vez mais bem-vindos ao Conversas com Deus e Diálogos com o Mundo. Vamos conversar. Ora bem, esta passagem em que Jesus disse: sempre haverá pobres no mundo, pobres terão sempre entre vós, Cristo está-nos a indicar qual é o propósito da vida do ser humano. Não tenhamos a mínima dúvida que o grande propósito de toda a vida de qualquer ser humano e de qualquer civilização é a erradicação da pobreza, da dor e do sofrimento. Isto é o grande propósito. Cada indivíduo vai viver a sua vida e vai completar os seus ciclos em anos, tentando resolver esse problema. Todo o ser humano assim o fez desde que há mundo. Resolver o problema da pobreza. Esse problema pode o afetar a ele e a sua família, ou pode afetar os seus semelhantes. Mas em última fase, todo o ser humano devia ter essa responsabilidade. Esse problema passa de uma geração para outra e assim sucessivamente. Esse é o grande problema, porque nós estamos aqui e recebemos prodigiosa inteligência para resolver problemas, sendo a pobreza o maior de todos. Porque a pobreza mexe com tudo. A pobreza é responsável pelas guerras que existem no mundo, e agora temos mais duas guerras, a da Rússia com a Ucrânia, e todo o mundo a suportar de um lado ou do outro, de uma forma mais ou menos indireta, e agora de Israel contra a Palestina. Portanto, as guerras vêm inevitavelmente por causa dos recursos. As civilizações, os sistemas políticos, vêm inevitavelmente por causa dos recursos, por causa da pobreza. O nazismo, sistemas políticos, nazismo, fascismo, democracias, ditaduras, vem tudo por causa da pobreza. A colonização, a escravidão, a exploração do homem pelo homem, a violência doméstica, a toxicodependência, a fome, as migrações, este problema que agora está aí a verificar-se, migrações. Os países de baixo rendimento não conseguem satisfazer as necessidades das suas populações e eles então estão a ir para os países que eles acham que vão ter melhor futuro. Os países da União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá, a Noruega, a Finlândia, a Suíça e por aí fora. E, na verdade, neste momento, muitos países da União Europeia já estão a dizer que a União Europeia vai entrar em crise e vai se desfazer por causa do problema da migração. A Alemanha está-se a ver a nora
com um problema de migração, porque eles não sabem o que é que vão fazer aquilo. Há outros países que defendem que não querem imigrantes nos seus países, nomeadamente a Hungria, a Polónia e outros países não querem imigrantes. A Itália e a Grécia estão-se a ver a nora com tantos imigrantes que estão lá e querem ajuda. Portugal é o caso, nós deixamos entrar muitos imigrantes e eles trouxeram muitos problemas, nomeadamente vieram cá tirar as casas das pessoas, vieram aumentar os preços das coisas, vieram trazer crime, porque esses imigrantes que entraram, ninguém os analisou o registro criminal e pela regra bem conhecida de marketing, que é a regra do Pareto, 20-80, quer dizer que pelo menos 20% dessas pessoas irão praticar crimes no futuro ou serão criminosos. Portanto, nós estamos a lidar com este problema, mas tudo vem da pobreza. Sempre haverá pobres no mundo, diz Cristo. E este problema passa de uma geração para outra. E o problema é que este grande fardo, grande responsabilidade, vai se intensificar quando os recursos da terra estão-se a esgotar. Dito de outra forma, os recursos de ontem são inferiores aos de hoje e os da manhã são inferiores aos de ontem. Cada dia que passa há menos recursos. As empresas vão deixar de estar, entre aspas, associados àquela mentalidade de crescimento económico contínuo, bem como os Estados, porque os recursos estão-se a esgotar e estão a encarecer. E como já sabem, o limite ao crescimento económico é os recursos. Muitos pensavam que a tecnologia vinha colmatar essa falha, exigir cada vez a produção de bens com menos recursos. O problema é que o impacto marginal da utilização da tecnologia é negativo. Dito de outra forma, os dólares que utilizam-se para produzir recursos são inferiores aos dólares que se utilizam para gerar recursos. Dito de outra forma, os dólares que se utilizaram na tecnologia foram apenas para explorar recursos e não para gerar recursos. Assim, os recursos são finitos e estão-se a esgotar. Ainda por cima, numa população mundial crescente, como é o caso. A questão é, então, como resolver o problema da pobreza. O ser humano, individualmente, tem este problema. Eu creio que o ser humano é bom. Tem este problema de querer ajudar os outros, tem esta empatia, esta moralidade de ir ao encontro do outro. É inevitável, nós somos seres humanos. Ninguém gosta de ver os outros a sofrer. Mas o ser humano também pensa, se alguém tem que sofrer, que seja o outro e não eu. A verdade é essa. Nós pensamos em nós primeiros. Ninguém, de livre e espontânea vontade, vai dar a sua casa a quem vem entrar no país para morar na rua. Mas a verdade é que pode ser posto nesta situação quando os de lá fora vierem e tiverem mais rendimentos e disserem, olha, eu dou um X, dou acima, por exemplo, 400 euros acima do que o outro dá. E é inevitável. O que vai acontecer é que as pessoas que entram nesses países, os imigrantes ricos ou pobres, há aqueles que têm muito poder de compra e há aqueles que estão desesperados e fazem os possíveis para ficarem com as casas porque não querem viver na rua, vão criar problemas, seja o mercado de habitação, seja as pessoas que precisam desse mercado de habitação, inquilinos senhorios, seja ao sistema de saúde, médicos, enfermeiros e por aí fora, seja a segurança e a paz, nomeadamente vai haver muitos criminosos que vão entrar. Aliás, prevê-se que na Europa, com esta onda de migração, pelo menos a regra do Pareto, lá está, 20% desses indivíduos são criminosos ou vão praticar crimes no futuro. E esses 20 vão representar, provavelmente, 80% do aumento dos novos crimes no futuro. Regra de Pareto. Portanto, aqui estamos nós então nesta situação complexa. E como é que o ser humano então é habituado? Se numa primeira fase é habituado a querer resolver
a pobreza. Quer resolver a pobreza, vê que sozinho não pode. E então, a ideia que os pais passam aos filhos é: esta vida é de competição e de disputa. Existe pobreza, mas não queiras tu ser pobre. Escolhe uma boa profissão, aplica-te, estuda, sacrifica-te, porque tu não queres ser pobre. Há muitos pobres. Ou seja, o ser humano já não vê a coisa dentro da coletividade, em que ele quer resolver o problema da coletividade, mas ele vê de forma individual. Eu não quero a pobreza para mim, eu vou resolver para que eu nunca tenha pobreza dentro de mim. E então, nesta liberdade do capitalismo, criou-se a ideia de que cada um indivíduo trata de si. Há a segurança social, há o Estado, eu pago impostos. O Estado que tenta resolver os problemas dos mais desfavorecidos. Eu não quero ser esse desfavorecido. Eu não quero pertencer a esse leque, a essa maioria. Eu quero ver a vida de uma forma mais privilegiada, com mais conforto. Não com tanta dor, não com tanto sofrimento. E se porventura alguém tem que resolver o problema da pobreza, é o Estado. Assim o indivíduo vai se desresponsabilizar gradualmente. E o que se passa é que, se porventura alguém vai resolver algum problema no passado, tem que ser o indivíduo e não o Estado. Porque depois o que se passa na nossa sociedade é este processo. Um indivíduo tem boas ideias, investe, sacrifica-se, esforça-se e, porventura, cria algo que vai satisfazer muitas necessidades. Vai satisfazer muitas necessidades e essas necessidades podem ir ao encontro do problema da pobreza ou não. Mas como esse indivíduo individualmente fez isso e veio satisfazer muitas necessidades, esse indivíduo geralmente é granjeado com uma grande riqueza e prosperidade individual. E esse indivíduo depois cria aquela ideia que eu enriqueci porque a minha ideia veio satisfazer o maior número de necessidades de indivíduos. E esses indivíduos estão dispostos a pagar para satisfazer essas necessidades. E então, esta ideia novamente incentifica-se que a única forma de resolver o problema das necessidades dos indivíduos e da pobreza é individualmente, se porventura alguém numa determinada geração, porque esse problema é passado de uma geração que termina o seu ciclo de vida para a seguinte, é individualmente e não pelo próprio Estado. Mas isto já não vai poder ser assim, porque já não temos muito mais tempo e os recursos estão-se a esgotar. E os migrantes estão a bater às nossas portas porque exigem respostas. E como diz a palavra, tudo que está escondido, mas cedo será revelado. E vai ser revelado como? Pelas consequências. Os países de baixo rendimento empobreceram com ou sem influência dos países de grande rendimento. É normal e regular que os países de grande rendimento tenham posto os países de baixo rendimento em situação de neocolonização, em situação de sentirem-se ainda superiores em relação aos seus ex-colonatos, digamos assim. E, ao escolherem governantes, quando passaram o poder, escolheram aqueles que lhes davam mais garantias para estabelecer parcerias no futuro. E, de certa forma, ainda há uma dependência. E esses países, os mais ricos ou de grande rendimento, quando negociam com os países de baixo rendimento, negociam muitos deles para corromper esses líderes, no sentido de obter recursos desses países de uma forma mais barata.
uma forma com prejuízo para a população desses países, mas para enriquecer o predador que está no governo desses países de baixo rendimento. E nós então, agora, o que está escondido está-se a revelar através das consequências. Os imigrantes vêm para aí, o terrorismo, que é consequência dessa pobreza que foi criada no passado e dessas relações entre Estados, está aí a dar caras e vai se acentuar, não tenho a mínima dúvida, porque o terrorismo é a resposta da insatisfação e da pobreza que se deixou nesses países, e todos esses problemas vão se intensificar, entre eles o xenofobismo e outros mais. A única forma de resolver o problema da migração, como eu costumo dizer, não é salvar as pessoas que vão no mar com um bote salva-vidas. É fazer com que elas não queiram emigrar. Para isso eles têm que ter aquilo que eles procuram no país, nos países europeus, nos seus próprios países. E a única forma de fazer isso é Estados relacionarem-se de forma cordial, transparente e de bom grado nas suas práticas negociais e pensarem no bem do país e das populações. Os países ricos, ao negociarem, devem pensar no bem dos países e das populações. E devem, inclusive, como vão ser mais cedo ou mais tarde prejudicados, esses países ricos, devem emprestar patentes, ceder know-how, ceder tecnologia e mais, não ficar com os recursos desses países. Não roubar os recursos desses países. Porque o que se passa também é que há um roubo escamoteado de alguns desses recursos. Por exemplo, os países desenvolvidos fazem protocolos com esses países menos desenvolvidos ou de baixo rendimento, em que aceitam um determinado número de pessoas a estudar nos seus países, nas suas universidades, nas suas escolas e por aí fora. Mas esses estudantes, quando terminam os cursos, não voltam para os seus países para desenvolver o país, para gerar riqueza, para trazer tecnologia, não. Ficam nos países onde estudaram. E são recursos excessivos e desnecessários. Recursos esses que seriam necessários nos países subdesenvolvidos. Sem contar que esses recursos nos países desenvolvidos não fazem nada e até podem vir a criar problemas. Porquê? Porque esses recursos, que são pessoas bem informadas, vão se empregar em cargos que seriam para os outros e vão ocupar casas que seriam para os outros e lugar nos médicos, nos hospitais que seriam para os outros. Isto é visto de uma forma racional. E tudo isto, se não for mudado, vai criar graves problemas no futuro. Porque lembram-se o que Cristo disse: pobres sempre terão com vocês. Esta é a dica que Cristo nos dá, uma dica precisa. Qual é o grande problema do mundo? É a pobreza, é a escassez. E vamos lutar com ela, ou individualmente ou coletivamente. Vamos dar o peixe às pessoas ou vamos dar a rede e a cana de pesca? Nós temos que pensar nisso, porque a caridade que os povos da Europa estão a fazer, e os países envolvidos, resgatar pessoas do mar, isso não é nada. Nós temos que criar formas para eles não quererem emigrar. E a única forma é ceder tecnologia, é ceder know-how, é ceder patentes ou emprestar, e quando eles tiverem hipótese de pagar, pagarão. Pagarão sem juros. Ou juros altos. Porque emprestar dinheiro cobrando juros altíssimos, porque o risco é enorme, isso de nada vai adiantar, porque vai criar mais problemas nesses países. Nós temos que ver estes problemas, o problema da pobreza, como um problema que afeta a humanidade toda. E eu estou convicto que
Essa é a principal razão de Deus nos ter dado a inteligência e fazer com que nós nos desenvolvamos nas várias áreas. Na economia, na matemática, na física, na astronomia, na medicina e outras coisas mais. E outras ciências. Mas, atenção, mesmo ao cedermos tecnologia, nós temos de ficar aqui atentos a este pormenor que esses países de baixo rendimento não poderão desenvolver-se e produzir o mesmo nível de poluição que um país como a Alemanha ou os Estados Unidos ou a França ou a Itália produziu ou desenvolver-se. Porque essas tecnologias, além de exaurirem os recursos ou exigirem muitos recursos, estão a poluir o ambiente. Portanto, é necessário que os Estados tomem em si a posição coletiva de investir em tecnologias que não façam mal ao ambiente. Os aviões que voam nos céus devem voar em energia solar, nuclear, hidrogênio, eletricidade, enfim. E isso deve-se olhar para este problema de uma forma premente, porque a natureza não espera, o planeta não espera e só temos um planeta. Este planeta é para hoje, não é para amanhã, porque o ontem já passou. E esta é a mentalidade dos carros, todos os governantes, todos os países, por exemplo, na União Europeia, nos Estados Unidos, em países do G8 ou G9, ou países do BRIC, Brasil, Rússia, Índia, China e South África, África do Sul, devem garantir que haja passagem rápida, que os carros que circulam sejam carros que não poluem, que não libertem gases para a atmosfera e contribuam para o aquecimento da Terra e para as alterações climáticas. Porque as alterações climáticas vão fazer com que a chuva que devia cair em época certa vai deixar de cair em época certa e vai haver falta de água. E assim não se produz culturas agrícolas que vão alimentar os povos em quantidade suficiente e exportada em quantidade suficiente e a um preço adequado. Porque os recursos estão-se a esgotar. Volto a dizer esta situação. Mas essas tecnologias, depois que primeiro estão em entrada nos países ricos, devem ser cedidas aos países de baixo rendimento. As suas patentes, o seu know-how, tudo isso deve ser cedido. Tudo. Porque essa é a única forma de evitar problemas no futuro para os próprios países desenvolvidos. Mas, mais cedo ou mais tarde, vai ser inevitável que os países, como a água não vai cair na quantidade certa, os países vão ter que investigar formas de produzir água ou tirar água do mar, de salinizar a água de uma forma mais barata, acessível aos países pobres também, e não apenas aos ricos, porque vai haver falta de água, e se haver falta de água, vai haver falta de culturas agrícolas para alimentar toda a população. Lembrem-se do que Jesus disse: vocês sempre terão pobres no mundo. Esta é a dica precisa e este é o sentido de todas as vidas humanas e de toda a civilização humana. Não é apenas em pensar, eu não quero ser pobre e vou lutar por mim em disputa e competição para não ser pobre, mas tentar resolver este problema no meio onde está inserido. E os próprios Estados têm de contribuir para isso. Bem, creio que é tudo. Que Deus nos dê inteligência, sabedoria, capacidade de perceber a sua palavra e, acima de tudo,
nos ajudar a discernir o seu caminho. Lembrem-se, os anjos do Senhor estão à vossa volta, mesmo que vocês não os vejam. Eles estão-vos a guardar em todos os vossos caminhos. A palavra diz que Deus não nos deixou sós. E a inteligência prodigiosa que nós temos é exemplo disso. E nós não nos podemos esquecer que este mundo deve ser deixado aos nossos descendentes. E todos os nossos problemas vão ser passados aos nossos descendentes. Portanto, que Deus nos abençoe a todos. Que a bênção de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e o amor e a bênção do Espírito Santo estejam com todos nós. Pai, Filho e Espírito Santo, eu oro em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.